Bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, 2 títulos importados da Marvel e até o momento inéditos por aqui. O primeiro é com o retorno do Homem de Ferro, com o primeiro número dessa nova série. Essa história foi escrita por Joshua Williamson e desenhada por Carmen Carneiro. Esse título foi lançado no mercado americano em janeiro de 2026. A segunda resenha é com o Hulk, na sua minissérie Hulk Smash Everything, número 2. O Hulk Esmaga Tudo, número 2. O primeiro número já tem resenha aqui no canal, está na playlist Resenhas. Essa história do Hulk foi escrita por Ryan North, com desenhos de Vincenzo Carratu, e foi lançada nos Estados Unidos também em janeiro desse ano. Mas antes de continuar, eu lembro que o maior problema aqui do canal, e que está impedindo seu crescimento, mais vídeos e algumas melhorias, é a falta de engajamento. As pessoas assistem, mas nem mesmo deixam um like ou se inscrevem. Se gosta desse conteúdo que eu faço aqui, se inscreva agora, deixe um like, comente e compartilhe, para que o canal continue existindo. Agora vamos às resenhas, primeiro com o Homem de Ferro e depois com o Hulk. No começo de 2026, em janeiro, o Homem de Ferro ganhou a sua nova série pela Marvel. E essa edição promete marcar o início de uma nova era com o roteirista Joshua Williamson e a artista Carmen Carneiro. Eu estou conhecendo o trabalho dos dois aqui por essa edição mesmo. Esse número 1 é um bom recomeço para o personagem nos quadrinhos, já que é muito movimentado e equilibra elementos clássicos das histórias do Latinha com um mistério sombrio. O roteirista Williamson não perde tempo em fazer o Tony Stark começar a suar. Essa edição abre com um prólogo muito sério. Um convidado da IMA, a ideias mecânicas avançadas, desesperadamente tenta construir uma armadura do Homem de Ferro em uma caverna para salvar a sua própria vida. Isso é um espelho sombrio do Tony Stark e de sua própria origem, e estabelece o tom dessa nova aventura. Então chegamos aos dias atuais e encontramos o Tony Stark, todo bilionário e playboy, como sempre, e ele está se dirigindo para o primeiro prêmio Tony Stark, em Malibu, e ele chega numa espécie de moto voadora. Ele entrega o prêmio para Adam Ware, um professor especializado em tecnologia educacional, mas a celebração acaba quando chega a Madame Máscara de Aima para estragar a festa. A arte aqui nessa edição é boa. Carmen Carneiro traz desenhos cheios de energia. Quando ela desenha o Tony, ou a armadura altamente tecnológica vermelha e dourada do Homem de Ferro, é tudo muito detalhado e parece algo novo. Tem uma parte específica onde Tony está em sua nova estação de trabalho, construída dentro de um bunker de bombas gama no Novo México, onde a escala das invenções do Tony Stark fica bem clara. Carneiro captura a complexidade mecânica da armadura de maneira perfeita. Tony toca música alta para ajudar a se concentrar no seu trabalho, e a maneira como as notas musicais e os efeitos interagem nos quadrinhos ficou muito legal também. A história fica mais densa quando descobrimos que a IMA não atacou a premiação só para se exibir. Eles estão fazendo um trabalho em conjunto em todo o mundo e sequestrando as mentes mais brilhantes que Tony tenha contratado. Então, Stark percebe que, de certa maneira, fez um trabalho de seleção de gênios para a IMA. A edição funciona bem até esse momento, mas escorrega no velho problema irritante das histórias atuais do Ferroso. Ele sempre é culpado por alguma coisa. O problema todo é que Stark é inteligente demais, até para ele mesmo. Ele disse para o Steve Rogers que fez planos de contingências para os piores cenários, só que agora esses planos caíram nas mãos da IMA. A Marvel não consegue fazer mais com que o Ferroso seja apenas um herói. Aqui se parece um pouco com a Guerra das Armaduras. As invenções do Tony se tornaram um risco para a humanidade de novo. Quando ele diz para Pepper que é tudo culpa dele, sabemos que ele falou a verdade. Ele que selecionou os cientistas, dando a IMA uma lista de pessoas suficientemente capazes para levar seus planos malignos adiante. No final das contas, Iron Man número 1, o Homem de Ferro número 1, é uma boa edição, por isso leva uma nota 8. Essa é uma movimentada história de super-heróis
que prepara o terreno para um mistério para o Stark resolver. Se você é um seguidor das antigas do Homem de Ferro, assim como eu, ou se é um novo seguidor do Latinha, esse é um bom ponto de entrada nas histórias dele. Tudo é divertido e é muito movimentado, mas a Marvel precisa deixar de lado essa mania do Tony Stark ser sempre o seu maior inimigo. Se essa nova série do Homem de Ferro for lançada por aqui, em um título próprio, ou mesmo em um encadernado, eu pretendo acompanhar. O Hulk Esmaga Tudo, número 2, é uma selvagem e destrutiva aventura, e melhorou a história em comparação com o primeiro número, que também tem resenha aqui no canal. Mas quando o assunto é o Hulk, alguma coisa pode detê-lo? Qualquer dano ou dor pode deixar o Hulk mais forte, mas será que um asteroide pode acabar de vez com ele? Mesmo que seja o asteroide que matou os dinossauros? Essa é a pergunta que encontramos aqui nesse segundo número, de Hulk Smash Everything, escrito por Ryan North e desenhado por Vincenzo Carratu. A primeira edição trouxe um roteiro com muitos furos, mas essa segunda edição traz mais energia para essa história. Hulk Smash Everything, número 2, começa com o Hulk socando dinossauros. Os recordatórios passam a ideia de que um grande perigo se aproxima, lembrando que o asteroide matou cerca de 75% da vida na Terra, além das consequências do impacto. E está claro que o roteirista acha que o Hulk deve sobreviver, não importa o que aconteça. É claro que ele sobrevive, mas tem a sua pele queimada e pedaços dele caem. Essa segunda edição é satisfatória, mostrando a queda do grande asteroide. O Hulk foi mandado para o passado pelo líder, e ele deveria saber que o que quer que o Hulk fizesse no passado iria alterar a realidade, mesmo se ele morresse. North e Carratu fazem um bom trabalho, com humor, horror e alguma ação de super-heróis. Tem um forte gancho no seu final, e a realidade do que o Hulk deverá sobreviver deixa o leitor curioso para saber como o Verdão vai se escapar dessa na sua próxima edição. Os desenhos de Carratu não fazem muito o meu estilo, mas a arte dá vida a essa história. O impacto do asteroide, em página dupla, deixa claro que o Hulk não deveria ter sobrevivido, mas na página seguinte, lá está ele pegando fogo. O líder também está na história, com a sua grande cabeçona. Ele está vestindo o uniforme do Doutor Estranho, o que ficou um pouco diferente. Ele é um típico vilão, mas devido à sua superinteligência, fica difícil de entender porque ele errou seus cálculos e o Hulk continuou vivo. Além disso, ele deveria saber que, independente do resultado, mandar o Hulk para o passado iria alterar a realidade no futuro. Hulk Smash Everything, número 2, o Hulk Esmaga Tudo, número 2, ganha uma nota 6. Melhorou em relação ao primeiro número, mas continua sem muito conteúdo. Essa edição responde a uma das mais ridículas perguntas do mundo dos super-heróis. O Hulk sobreviveria ao impacto do asteroide que eliminou os dinossauros da face da Terra? E a resposta vem com estilo e com brutalidade e um pouco de humor. Essa série não é só sobre o Hulk esmagando, como me pareceu na primeira edição. É também sobre quão longe os quadrinhos de heróis podem imaginar as consequências dos eventos. Mas leitores que buscam uma história mais complexa e personagens mais introspectivos e bem desenvolvidos, talvez não gostem muito desse quadrinho. Então era isso, os novos títulos do Hulk e do Homem de Ferro. Pretende acompanhar essas histórias quando elas forem lançadas por aqui? Diz aí nos comentários, valeu, até o próximo vídeo.